Bom, eu iniciei aqui a gravação do segundo período da aula de hoje de Direito Administrativo e Administração Pública. Estamos tratando do poder regulamentar da União e estamos com algumas perguntas. Vamos dar continuidade nas respostas. Vou pegar aqui as perguntas feitas. E incentivando aí a participação de todos que estão aqui ao vivo, até para fins de eu passar a anotação aqui para vocês receberem pontuação na parcial 2, tudo bem? Chegou aí depois o Abraão. A gente está com, para quem não escutou falando, e para quem às vezes não leu no grupo ainda, a parcial 2 vai ser com pontuação de participação na aula, e para quem não receber a pontuação de participação na aula, vai ter a chance ainda de fazer uma atividade que eu vou postar no portal na unidade 1, aula 1, para vocês fazerem até a data da oficial 1, tudo bem? E aqui nós estamos com os questionamentos, resolvendo algumas questões. E vamos para a pergunta: regulamentos são atos da administração pública? Correspondem a atos administrativos? São duas perguntas que numa só a gente responde, né? Alguém poderia passar aí a resposta dessas perguntas? Professor, eu coloquei que não, eles não são atos, os regulamentos não são atos da administração pública, porque esses têm conteúdo concreto, específico e normalmente individual. Legal, Lilian. Mais alguém quer comentar a respeito? O meu ficou diferente. Eu imagino. Vamos lá. Eu coloquei aqui: regulamentos são atos normativos do Poder Executivo dotados de abstração, generalidade. Ah, não, mas não é. Essa aí nós já falamos sobre isso, né? Na verdade, assim, eu vou abrir a oportunidade para vocês comentarem e eu comento daqui a pouco a respeito das respostas, né? Fiquem à vontade aí. Mas essa aí foi o que o senhor passou como a pergunta número 1. Regulamentos são atos normativos do Poder Executivo dotados de abstração, generalidade, impessoalidade, imperatividade e inovação, cuja finalidade é desdobrar ou detalhar um ato normativo superior. E aí correspondem a atos administrativos. Eu coloquei aqui: atos administrativos são toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nesta qualidade, tenha por fim imediato resguardar, adquirir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados. Alguém quer comentar a respeito? Bacana, Carlos. Temos aqui a Thaís, a Pâmela, temos a Bruna, o Abraão. Eu não fiz essa pergunta. Chegou a fazer essa resposta, Abraão? Chegou a ver esse questionamento? Não entendi, agora que eu tô vendo. Agora que eu tô vendo as perguntas aqui que o Carlito mandou no grupo. Beleza, então. Fica à vontade aí para responder oportunamente, aí, provavelmente depois da aula, né? Mas eu vou explicar o porquê dessa pergunta, pessoal. O porquê que eu fiz essa pergunta. Não foi à toa, foi uma pegadinha do malandro, Gugu Iaié, mas não sem motivos. Quando nós falamos de atos da administração pública, nós falamos de uma forma geral também, colocando como espécie de atos da administração pública, atos administrativos. Então, uma coisa que vocês já podem sair dessa aula memorizando é que eu falar em atos da administração pública não é a mesma coisa que eu falar atos administrativos. Vou parafrasear para vocês. Eu falar ordenamento jurídico não é a mesma coisa que eu falar lei. Então, pegaram a diferença? Ordenamento jurídico é o conjunto. Lei é uma das espécies que formam o conjunto.
Quando eu falo atos da administração pública, eu falo de um conjunto. Quando eu falo ato administrativo, é uma das espécies que formam o conjunto, Entenderam? Então, nessa pergunta que eu coloco, o poder regulamentar representa, só para confirmar aqui a pergunta, o poder regulamentar, ou melhor, regulamentos, são atos da administração pública? E a resposta é o quê? Sim. Regulamentos são atos da administração pública, conferidas pela própria Constituição da República Federativa do Brasil. Então, vejam, regulamentos são atos da administração pública. Todavia, os regulamentos, eles não correspondem a atos administrativos. Então, vejam, por mais que eu trate regulamentos como atos da administração pública, com inicial maiúscula, administração com A maiúsculo, pública com P maiúsculo, por mais que eu trate, então, regulamentos como atos da administração pública, ok, só que não posso tratar como ato administrativo. Para vocês terem a noção, eu vou ler aqui um pouquinho, até consta no material para vocês, regulamentos, para começarmos aqui, né? Regulamentos diferenciam-se dos atos legislativos produzidos pelo Poder Executivo, não pela matéria, mas porque para os atos legislativos exige-se ordinariamente a participação prévia do Poder Legislativo. Embora isso aqui é um pouco da complementação da resposta anterior, né? Embora os regulamentos sejam atos da administração pública, não se confundem com os atos administrativos propriamente ditos. Esses têm conteúdo concreto, específico e normalmente individual. Os regulamentos sempre são limitados pelo ato normativo em face do qual são editados, especialmente pela Constituição e pelas leis. Quer dizer, então, pessoal, que existe essa diferenciação. Quando nós falamos em atos administrativos, esses têm conteúdo concreto, específico e normalmente individual, ao passo que os regulamentos, eles são aqueles atos, vejam só, não deixa de ser um ato normativo, embora não possa ser considerada como um ato de participação legislativa, né? Embora a gente não possa falar que ele seja um ato legislativo. Então, veja, a normatização, quando a gente fala, a regulamentação, os regulamentos, vejam, os regulamentos, em síntese falando, são atos da administração pública que não representam atos legislativos, mas que ainda assim representam atos normativos. Chegamos então a essa conclusão que, vejam, quando nós falamos eles são tidos como atos normativos da administração pública, embora não falemos que eles são atos legislativos da administração pública. Então, para a gente acabar até fechando um pouco o que nós tínhamos no final da aula passada e começamos aqui com uma nova resposta, mas podemos chegar a uma consideração final aqui da resposta anterior, em conjunto com a resposta dessa pergunta que foi colocada agora, que atos legislativos do Poder Executivo são diferentes de atos regulamentados pela administração pública. Então, quero dizer que eu falar de atos legislativos da administração pública não é a mesma coisa que eu falar de regulamentos da administração pública. Repito, atos legislativos da administração pública não são sinônimos de atos praticados no exercício de regulamentos da administração pública. A administração pública, ao exercer a tarefa de emitir regulamentos, ela não está legislando. Ela está praticando um ato, inclusive, infralegal.
esse ato infralegal da administração pública, que é a função típica do Poder Executivo, sendo ato infralegal, basicamente falando, porque nós vamos ver que tem categorias diferenciadas, ele acaba tendo um efeito secundário. E mais do que falar que ele inova a norma, no sentido de criar nova norma, não. Ele apenas complementa, ok? Ele não expande a norma. Ele apenas, não é que ele não expande, ele não cria nova lei. Ele não modifica a lei no sentido de criar novo regramento, expandindo. Fica difícil até utilizar o termo aqui, mas grosso modo falando, para vocês memorizarem, é que o poder regulamentar da administração pública não é uma função legislativa. Ponto. Tá? O segundo ponto, que o poder regulamentar da administração pública compreende um ato da administração pública. Ponto. Outro ponto que vocês podem memorizar é que o poder regulamentar da administração pública não é um ato administrativo, embora seja um dos atos da administração pública. Ponto. Também. E o que a gente pode levar um ponto final em consideração é que o poder regulamentar, embora dotado dessas características que eu mencionei para vocês, ele não é único. Não existe uma única espécie, tá bom? Então, tratamos de uma forma geral do poder regulamentar, e nós estamos diante da disciplina Administração Pública, Direito Administrativo, e se nós estamos falando de direito administrativo, estamos falando de administrar, de uma função típica do Poder Executivo, nós não teríamos o porquê de falar de função legiferante, de criação de normas. Haja vista a função típica do Poder Executivo não ser a criação de normas. Todavia, pessoal, a falar em poder regulamentar, eu estou falando de uma das espécies do poder normativo. Então, para a gente finalizar aqui mesmo, é importante vocês levarem em consideração uma diferenciação muito... Só um segundinho, para não acabar a bateria aqui, né? Até o que a gente comentou um pouquinho no final da aula passada, é que eu falar de função legislativa não é o mesmo que eu falar de função normativa. Porque a norma também é um sentido amplo. Espero que todos estejam prestando atenção agora, porque eu vou falar um ponto que talvez eu já tenha falado para vocês em outros momentos, ou talvez vocês já tenham estudado, ou já tenham ouvido falar de um outro professor ou professora, mas prestem atenção. Quando nós falamos de normas, nós podemos diferenciar normas em princípios e regras. Vejam só, quando eu falo de princípios, por exemplo, princípio da dignidade da pessoa humana, esse é um princípio que, mesmo não previsto em um texto, mesmo que não positivado no nosso ordenamento jurídico, ele é existente. No nosso Estado democrático, não teria como nós não nos valermos do princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, eu tratar o próximo de uma forma digna e merecer do próximo, em relação a mim, um tratamento dignificante, né? Que seja digno também. Bacana. Mas os princípios têm suas características próprias, eles são gerais, eles são de fonte inspiradora, inclusive para a criação das regras. Então, presta atenção. Normas, gênero, cujas espécies são princípios e regras. E quando a gente fala em regra, nós lembramos muito da questão legislativa, da questão de leis que criam as regras. E a lei, ela é menos abrangente que um princípio. Na verdade, uma lei, ela especifica de uma maneira tal que o princípio não. Por exemplo,
Se eu falo que o Estado está querendo que eu aliene a minha casa para pagamento de uma dívida tributária, eu vou falar que vai ferir a dignidade da pessoa humana, ficar sem um lar, ficar sem o seu domicílio para pagamento de tributo. É o único bem que eu tenho. Eu ter que vender o meu bem para pagar o IPTU da minha casa, por exemplo, isso vai ferir a minha dignidade da pessoa humana. Do mesmo jeito, uma pessoa que é colocada numa cela junto com outros 30, por mais que tenha sido condenado já, com sentença transitada e julgado por prática de um crime, não é um tratamento adequado de uma forma digna que ele fique ali sem ter um colchão, sem ter um ambiente que ele possa ter o mínimo de locomoção possível, em uma cela de 4x4 com 50 pessoas dentro. Fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Da mesma forma, quando eu vou até uma loja, eu quero comprar uma TV, quero comprar uma TV de tantas polegadas, e eu falo assim, rapaz, fui em tal loja e bacana, teve uma parcela boa que eu consigo pagar, parcela de R$200, a parcela de R$200 eu consigo pagar. E quantas vezes? Você parcelou em quantas vezes daí? Eu parcelei em 60 vezes. Opa, como assim? Espera aí, eu vou fazer. Porque eles acabaram conseguindo, eles fizeram um financiamento lá no cartão da loja para mim. Rapaz, quanto que custa a TV à vista, no preço à vista? No preço à vista ela custa R$2.000. Tá, e você está pagando parcela de 200 em 60 vezes. Faz o cálculo aí, rapaz. Você está comprando, na verdade, é a cidade toda, né? Esse valor todo que você está pagando. Os caras não respeitaram você, não. Te trataram como qualquer um. Te trataram como uma pessoa que, né, total desrespeito tiveram contigo. Feriram a sua dignidade. Então, veja, pessoal, o princípio da dignidade da pessoa humana pode ser abarcar aspectos grandes, enquanto a regra, por exemplo, eu tenho a regra do consumidor, eu tenho a regra tributária, eu tenho a regra civilista, eu tenho a regra penal, cada um no seu... A regra vai ser específica para aquele ponto, tá? Então, a regra é muito mais limitada. Por que eu comentei a respeito de normas? Por que eu comentei a respeito de princípios e a respeito de regras? É porque nessa aula de hoje, que nós estamos falando de poder regulamentar, nós estamos falando de uma circunstância em que o exercício do poder regulamentar da administração pública, que é uma prática de atos da administração pública, acaba representando um poder normativo da administração pública. Só que eu quero que vocês entendam que quando eu falo a palavra norma, eu estou falando de um termo bem abrangente. O poder normativo, dentro das normas, por exemplo, existem princípios os quais não precisam sequer estar positivados em uma regra. Até porque se estiverem positivados em uma regra, ele perde a natureza de princípio e passa a ter a natureza de regra. Mas sem discussão em relação a isso. Eu falei essa história toda aqui, comentei um pouquinho de forma teórica, doutrinária para vocês entenderem que quando eu falo norma, poder normativo dentro do poder regulamentar da administração pública, eu estou trabalhando de uma forma muito ampla. Quando eu falo em ação legislativa, eu estou falando de uma forma específica, de uma forma especial, de uma forma mais aguçada, detalhada. Então, por mais que a gente vá chegar a ver a partir dessa aula aqui as modalidades de regulamentos da administração pública, nesse primeiro momento eu quero que vocês saibam que falar em atuação legislativa é diferente de falar de atuação normativa. Por quê? Porque a Constituição e assim também as normas infraconstitucionais, em determinadas circunstâncias, chamam o poder executivo para que este regulamente esclareça para o povo brasileiro o que aquela norma quer dizer. Desculpe aqui, eu estou até gaguejando aqui, a casa é minha, o som é meu, né? Desculpa aí que está gaguejando às vezes aqui. Mas é isso, gente. A norma constitucional, as normas infralegais, acabam, então, colocando a possibilidade
para que o Poder Executivo especifique para o povo brasileiro, detalhe para o povo brasileiro, explique para o povo brasileiro, portanto, o sentido daquela lei, o que aquela lei quer dizer, qual é a abrangência daquela norma. Quando existe esse poder regulamentar, na verdade, não estamos ali falando de que eu estou criando uma nova lei. Não. Não é esse o sentido do poder regulamentar. O poder regulamentar é explicar, é fazer com que o Poder Executivo pratique um ato que acabe, então, tirando o aspecto tão geral da norma. O aspecto tão geral no sentido de uma norma que venha a ser geral em determinado artigo, determinado parágrafo, inciso, a linha, o que for. A norma em si, a regra, a lei em si, ela não vai ser geral, vai ser específica. Todavia, existem necessidades aqui de atuações, por exemplo, existe uma norma que cria uma agência reguladora. Qual é a função dessa agência reguladora? Essa agência reguladora, ela vai acabar regulando o que uma norma diz a respeito de tal assunto. Professor, não estou entendendo nada. Não está entendendo nada? Então tá bom. Muitas pessoas chegam para mim e perguntam assim, escuta, eu estou com um problema no pagamento da minha conta de telefone. O que eu faço? Eles não param de me ligar. Eu já paguei a conta, eu já mandei o e-mail, eu já comprovei que eu fiz o pagamento. Eles ligam 18 vezes por dia para mim. Só no período matutino, hoje, 7 ligações. Eles não param de ligar para mim. Ah, é? Aí, como orientador dessa pessoa, eu falo assim, primeiro, ligue no 0800 da empresa. Que já liguei demais no 0800 da empresa. Já liguei demais. Ah, então é o seguinte, você pegou o protocolo? Peguei o protocolo. Fala assim, vá até o PROCON. E agora vá fazer a sua reclamação até o PROCON. Ah, legal, mas aqui, tá meio corrida a minha vida, tá meio corrida para ir no PROCON. Então fala o seguinte, antes mesmo de você ir ao PROCON, existe um órgão um órgão acima dessa empresa de telefonia. Eu não estou até me lembrando desse direito, pessoal, estou aqui citando o exemplo. Deixa eu ver se é Anatel, o que é isso daqui? Deixa eu ver se é. Se alguém souber, já pode até falar. Anatel mesmo. É a Anatel mesmo, né? Então, vejam, estamos aqui diante de uma circunstância de o povo brasileiro ter direito à comunicação, né, a se expressar por meio da telefonia pública. Hoje em dia, orelhão quase ninguém usa mais, né? E admitiu-se, então, essas empresas a concorrerem de tal forma para prestar esse serviço para o povo brasileiro. Existe a norma, uma normatização a respeito desse assunto, e de repente fica naquela questão, tudo bem, e quanto ao direito do consumidor perante as empresas que estão prestando esse serviço público de telefonia para fins de comunicação? E as normas específicas? Quem que vai regulamentar essas normas específicas? Então vejam, existe a possibilidade ali dessas empresas, desses órgãos, eles acabarem então, dessas empresas sujeitarem a certos órgãos, por exemplo, a Anatel. Então a pessoa que vai lá, quis reclamar no 0800, pegou o protocolo e no prazo legal não teve satisfeito sua pretensão, vai na corregedoria, liga para fazer a reclamação lá na Anatel, que vocês vão ver, sem vocês saberem, a Anatel vai entrar em contato com a empresa e a empresa, com receio de multas, etc., vai acabar coagindo dentro da lei essa empresa a resolver o seu problema. Mas aí eu pergunto para você, qual foi o artigo, qual foi a linha, qual foi a lei, etc., que foi utilizada para que a Anatel tivesse força perante, por exemplo, a Brasil Telecom, para que a Brasil Telecom resolvesse um problema do seu CPF? Qual é a norma que existe? Qual é o regulamento? Entenderam? A gente acaba não visualizando tudo isso. A gente não estuda na faculdade todo esse ponto, só que a gente estuda não de forma minuciosa, mas o que vocês estão fazendo agora é entender um pouquinho disso. Que o Poder Executivo, dentro dessa circunstância de existir uma legislação, de existir o serviço de telefonia, só que como que eu vou especificar pontos detalhados do direito do consumidor em relação a esse serviço de telefonia?
A administração pública direta consegue resolver isso? Não, vamos criar então um ente da administração pública indireta, que tem que ser criado por lei. Sendo criado esse ente da administração pública indireta, eu falo ente porque, na verdade, não é um órgão, tá? É um ente com personalidade jurídica própria. E uma vez criado esse órgão com personalidade jurídica própria, aí vem aquela pergunta, dentro da sua autonomia, como que ele vai fazer o gerenciamento? Gente, sempre por atos normativos. Vai se dar por atos normativos. A Constituição, por lei, é a lei maior, passa a atribuição para o Poder Executivo. O Poder Executivo na administração pública direta se julga não eficiente para tal prestação de serviços, cria, por força de lei, um ente da administração pública indireta, passando a eles de forma descentralizada aos poderes. E esse ente da administração pública indireta, ele passa a ter autonomia também para o quê? Para gerenciar aquele assunto, inclusive emitindo atos normativos. Nesse momento aqui, nós estamos basicamente falando dos atos normativos que a Constituição coloca como uma função típica do chefe do Poder Executivo. Mas o exemplo que eu passo para vocês é para simbolizar o quê? Que a prática do poder normativo é extensa. Então, quando eu falo em poder normativo, por exemplo, eu posso falar que a Anatel tem um poder normativo. Ok? É essa forma, eu quero que vocês tenham essa noção que poder normativo é um termo tão geral que até eu exemplifiquei aqui que existe poder normativo da própria Anatel. Agora, quando eu falo em poder legislativo do chefe do Poder Executivo da União, é diferente de eu falar de, olha só, o tema da aula, poder regulamentar. Então, na cabeça de vocês, vocês vão ter que saber, poxa, o tema da aula, poder regulamentar, espera aí, mas pelo que o professor falou, quando a pessoa está criando, o chefe do Poder Executivo está criando um regulamento, por exemplo, por meio de um decreto, ele está praticando um ato normativo. E é isso mesmo, gente. Ato normativo é abrangente. Quando o chefe do Poder Executivo da União pratica ele exercita um ato da administração pública regulamentar, ok? Por meio de um decreto, por exemplo, ele está sim praticando o seu poder normativo. Mas atenção, poder normativo não é sinônimo de poderes para legislar. Não é porque eu estou falando que existe o poder normativo para a administração pública que eu estou falando que em todas as circunstâncias que a administração pública age por meio de ato normativo, que ela está praticando o seu ato legislativo. Isso não é a mesma coisa. E eu espero que vocês saiam da aula de hoje tendo essa noção, que falar que poderes para legislar não é a mesma coisa que falar poderes normativos. Sendo certo, pessoal, que o poder normativo é o gênero e o poder regulamentar é a espécie. Sendo certo que o poder normativo é o gênero, que o poder para legislar também é espécie. Significa dizer que o poder regulamentar e o poder para legislar, que ambos existem, segundo a norma constitucional, sim, para a administração pública, eles são espécies do poder amplo, que é o poder normativo. Para a gente dar seguimento, alguém ficou na dúvida em relação a isso que eu falei, ou eu consegui ser claro e passar isso para vocês? Se ninguém falar nada, eu vou dar como satisfeito. Tá tudo beleza. Ok, então, vamos dar seguimento. Dando seguimento, pessoal, dentro do material que vocês já devem ter visto aí na nossa, digamos, penúltima aula, talvez vamos conversando aí, ver até quando que nós vamos ter as aulas ao vivo, aqui pelo sistema online. Mas surge uma pergunta que é muito importante ser tratada nesse momento. Coloquem no caderno de vocês, por favor.
Coloque aí. Quanto ao poder regulamentar, quanto ao poder regulamentar, vírgula, o qual é atribuído ao chefe do Poder Executivo, ao qual é atribuído o qual, né, é atribuído ao chefe do Poder Executivo, não para inovar o direito, vírgula, não para criar obrigações que não estejam previstas em lei. Vírgula, mas para editar atos gerais, mas para editar atos gerais, que nelas venham a se fazer presente atos gerais, que nelas venham a se fazer presente presentes, né? Que venham a se fazer presentes, no plural. Vírgula, sem contrariá-las, sem contrariá-las, vírgula, uniformizando procedimentos, uniformizando procedimentos, a fim de
assegurar, vírgula, né, a fim de assegurar tratamento isonômico a todos os administrados? Vírgula, responda, 2 pontos. Responda, 2 pontos. A primeira pergunta é o seguinte: decreto regulamentar e decreto autônomo. Decreto regulamentar e decreto autônomo tem quais características? Tem quais características? Ponto e vírgula. E diferenciam-se em quais pontos? Interrogação. E uma segunda pergunta, né? Nesse segundo período a gente vai trabalhar só com essas duas, tá? A segunda pergunta é a seguinte: o poder legislativo, e aqui eu estou falando de poder mesmo, tá, pessoal? Poder executivo, legislativo, judiciário. O poder legislativo pode determinar em lei Repete, por gentileza, 2, professor. o poder legislativo pode determinar. Esse determinar acho que é um pouco pesado, coloca assim, determinar barra autorizar, né? Na mesma lei, determinar barra autorizar, nesse sentido, né? A lei autoriza ali o poder executivo, por exemplo. O poder legislativo pode determinar barra autorizar em lei, na própria lei, né? Ao poder executivo que determinadas situações, o poder legislativo pode determinar ao poder executivo, pode determinar, autorizar em lei ao poder executivo que determinadas situações nela não descritas,
Devam, possam. Devam, possam. Por este ser regulamentadas, por este, ou seja, Poder Executivo, né? Por este possam ser regulamentadas? Interrogação. Qual o nome dado pela doutrina? Qual o nome dado pela doutrina em situações como essa? Já estou colocando aqui que a resposta é sim, né? Qual o nome dado pela doutrina em situações como essa? Ai, gente, não viu sem tereré, viu? Gente, são essas as duas perguntas, 10, 15 minutinhos. Vocês encontram a resposta no Google, vocês encontram a resposta no nosso 15º encontro, tá bom? 10, 15 minutinhos para a gente conseguir finalizar a aula com todo esse conhecimento para vocês, tá bom? Quais são as modalidades de regulamento, sendo certo que existe o decreto regulamentar, existe o decreto autônomo, e nesse último ponto em que eu até pergunto o nome, já passando a resposta, a doutrina chama isso de decreto por delegação, embora haja uma crítica de chamar de decreto, de ser chamado de ato de poder normativo e não falar de poder regulamentar. Leiam aí o conteúdo e tragam de uma forma mais aguçada, de uma forma mais teórica a resposta, fazendo favor. Não de uma forma tão simples como eu falei agora, tá bom? Até já já.
Tudo ok? Conseguiram? Mas ainda não consegui, não. Também não, professor. Beleza. Mas Eu estou com problema no portal, não estou conseguindo mais acessar o que estava lá nas aulas, por exemplo, que eu estava acessado aqui, não consigo mais. E acabei me enrolando para tentar entrar de novo. Tá, mais uns 2, 3 minutinhos aí, tá? Se não, é só, às vezes alguém que está tendo acesso, tira foto, manda lá no grupo de vocês. No mundo moderno, no mundo digital, tem muita saída que a gente pode tomar, gente. A gente vai descobrindo uma por vez a cada dia. Alguém chegou a terminar aí? Conseguiu fazer a segunda também?
Professor, eu realmente não consigo entrar no AVA mais. Ele só direciona ali para a primeira página do portal, então eu não consegui fazer ainda não. Tá. Vamos dar seguimento, pelo menos nas respostas aqui. A gente... Desculpa, Carlos, cortei. Pode falar, hein? Está entrando no AVA. Está dando problema. Já abrimos 3 chamadas aqui. Vamos dar seguimento, então, gente. Vamos dar seguimento. Abraão, quer fazer algum comentário aí, responder a primeira pergunta? Eu não terminei, professor. Eu tô meio devagar aqui. Mas espera aí, vou tentar até o final da aula terminar aqui. Mas a primeira, você chegou a fazer pelo menos a primeira que eu passei? Eu tô procurando no Google aqui, estudando, assim, tá. pesquisando. Entendi. Vamos lá. Sem prejuízo, pessoal, dos problemas técnicos aí eventualmente existentes, vamos finalizar a aula com a resposta dessas duas perguntas que eu passei para vocês. E é o seguinte, gente. Já concordo, né? Poderia determinar a autoridade, o Poder Executivo, em determinadas situações, né? Uhum. Regulamentado. Chegou a fazer essa aí, Carlos? Então, mas tudo que eu encontrei aqui, inclusive uma da resposta seria essa aqui, né? De acordo com o esquema clássico de separação de poderes, o legislador não pode, fora dos casos expressos na Constituição, delegar aos órgãos administrativos seu poder de fazer as leis. Significa dizer que o poder regulamentar legítimo não pode simular o exercício da função de legislar decorrente de indevida delegação oriunda do poder legislativo. Eu já tinha até achado isso aqui lá em cima, quando o senhor disse, e eu não entendi muito bem assim, mas eu copiei aqui. Logo no início, eu disse assim: o Poder Legislativo poderá delegar uma função legislativa ao Poder Executivo, né? Uhum. E aí eu tinha buscado já, do jeito que o senhor vai falando, eu vou colocando na internet, eu vou buscando complementar algumas respostas que eu faço. Uhum. E eu tinha achado essa mesma resposta. Eu não sei se está certo. Então, fazendo o comentário da sua resposta, existe uma previsão constitucional de o poder legislativo delegar ao poder executivo a criação de uma norma, que é a lei delegada. Todavia, não existe a previsão constitucional de o poder legislativo, por lei, atribuir ao poder executivo o poder regulamentar. O poder regulamentar que existe para o direito administrativo está previsto na norma constitucional. Então não faz sentido uma lei infraconstitucional ficar delegando poderes, porque essa competência foi do poder constituinte originário, e se fosse abranger, se fosse para melhorar, porque existe uma cláusula pétrea que não pode haver propostas de emenda constitucional que tenda a abolir, a minorar direitos da separação dos poderes. Então cláusula pétrea, aquela de pedra, aquela que é imodificável, pelo menos enquanto vigente essa Constituição, seria impossível, então é inconstitucional o Poder Legislativo ficar delegando poder regulamentar para o Poder Executivo, porque foge a competência por meio de lei. Só que os tribunais estão entendendo que em determinadas circunstâncias isso é admissível. E quais são essas circunstâncias? Eu coloquei para vocês no próprio portal. E vou aproveitar e fazer a leitura. Olha só o que está escrito no próprio portal. O decreto autônomo é um decreto editado diretamente a partir do texto constitucional. Desculpa, autônomo não. Vou pegar aqui o delegado, tá?
Além dos decretos regulamentares e dos decretos autônomos, por que decreto eu falo agora e não poder? Porque é o seguinte, gente, a forma como se concretiza a regulamentação do Poder Executivo é por meio de um decreto, tá? Então, é um ato normativo a emissão de um decreto, só que esse decreto do Poder Executivo, ele não passa pela apreciação do Poder Legislativo, tá? Não é um decreto legislativo. Não, isso aqui não é um decreto legislativo, isso daqui é um decreto regulamentar. E o decreto regulamentar, o que é um decreto regulamentar? É uma regulamentação do Poder Executivo por meio de um instrumento. Qual é o nome desse instrumento? É decreto. Como a regulamentação pelo chefe do Poder Executivo da União é por meio de regulamentos e a forma como é admissível pela norma constitucional é o decreto, então esse decreto, sem a aquiescência, sem a manifestação do Poder Legislativo, é emitido pelo chefe do Poder Executivo da União. Qual que é o instrumento utilizado, então? Um decreto. Professor, mas e as instruções normativas? Professor, mas e as ordens de serviço, etc? Gente, isso daí, nós não estamos falando de atos praticados pelo chefe do Poder Executivo da União. Os atos praticados pelo chefe do Poder Executivo da União encontram uma forma. Qual é essa forma? Essa forma é o decreto. Então, quando a gente fala em poder regulamentar, nós podemos falar em poder regulamentar autônomo. Podemos falar em poder regulamentar, como aqui bem está colocado, inclusive, de regulamentação. O poder regulamentar delegado, que é o que a gente está estudando agora, né? Além dos decretos regulamentares, além dos decretos autônomos, a doutrina menciona uma terceira espécie chamados decretos delegados ou decretos autorizados. Conforme já foi bem explicado aí pelo Carlos, essa é a forma como acontece. A própria lei acaba conferindo, a lei criada pelo Poder Legislativo atribui competência para o Poder Executivo para expedir uma regulamentação a respeito do que ficou omisso, ficou abrangente, ficou geral naquela lei. E aí vem a questão do posicionamento, que isso seria inconstitucional, e conforme eu disse para vocês, os tribunais ali, e também em concorrência com a doutrina, vem entendendo uma possibilidade, tá? Por mais que a doutrina diz ser inconstitucional, diz que haverá essa possibilidade quando estivermos diante do tratamento de discricionariedade técnica, do chamado, né, termo de discricionariedade técnica. Nessa circunstância, então, haveria a possibilidade de o Poder Executivo acabar dizendo o que significaria aquele ponto dentro de quem busca o exercício daquela lei. Colocando aqui, a doutrina tem chamado de discricionariedade técnica essa possibilidade de complementação da lei, e não a mera regulamentação mediante ato da administração pública, autorizada pela própria lei quanto às matérias de índole técnica. E a tendência atual, inclusive, do Poder Judiciário tem sido considerar legítima nessa hipótese, e só nessa de discricionariedade técnica, a edição de regulamentos autorizados. Então, quando uma lei, o exemplo colocado aqui, é o que acontece, por exemplo, com as agências reguladoras que estabelecem diretrizes gerais, digamos, relativas a serviços de telefonia, e a própria lei autoriza a Anatel, estava até no material aqui, a estabelecer normas que a complementem. Então, vejam, quando, mesmo criada pelo Poder Legislativo, alguma regra que ela vá necessitar futuramente de que o órgão específico relacionado àquele tema, por exemplo, telefonia, Anatel, questão aérea e assim por diante, né? Os tribunais vêm entendendo a possibilidade, e nós podemos chamar isso daqui, que é a resposta da segunda pergunta, né? Que é o decreto regulamentar autônomo, na verdade, delegado, né? Essa, então, é a resposta da segunda pergunta, e a resposta da primeira pergunta, ela encontra amparo no texto constitucional. E o texto constitucional, artigo 84, diz: compete privativamente ao presidente da República, inciso 4, sancionar, promulgar ou fazer publicar leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, vejam, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, expedir regulamentos para fiel execução da lei. Fonte primária, lei.
regulamento que se dá por meio de um instrumento chamado decreto é o quê? É um instrumento secundário. A fonte do direito é a lei. Um instrumento secundário utilizado para a fiel execução da lei é, então, esse decreto regulamentar, tá? E aqui, de execução é o nome dado. Acabei errando o nome agora há pouco, né, gente? Nós temos aqui o decreto de execução. E no inciso 6, olha só, dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então, vejam, cabe também ao chefe do Poder Executivo da União emitir um decreto que organiza o funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgãos públicos, e para extinguir funções ou cargos públicos quando vagos no sentido de que aquela função não mais se faz necessária e ainda ou aquele cargo público que não mais se faz necessário, ou aquela função pública que não mais se faz necessária porque se encontram inclusive vagos, sem necessidade de novo preenchimento. No material acadêmico de vocês, foi colocado aqui a respeito do decreto autônomo. Em qual unidade que está isso aí, professor? Encontro 15, aula do encontro 15. Eu continuo sem conseguir abrir, mas no encontro 15 não tinha essa parte, professor. Se não me engano, estava só aquela referente àquelas perguntas iniciais da primeira parte. Tinha uma segunda página? Não, é que na verdade tem pré-aula, tem aula e tem pós-aula, tá? Ah, tá. Mas só para a gente diferenciar, assim, para dar o término na aula de hoje, é o seguinte, gente. Qual que é a diferença básica entre essa regulamentação de execução e a regulamentação autônoma? É o seguinte, conforme eu falei, na de execução, para o fiel cumprimento da lei, esse decreto ele é um ato secundário quanto à força normativa. Todavia, quando a gente fala desse decreto autônomo, que é dentro do poder regulamentar por meio de um decreto autônomo, ele acaba criando, não existe uma lei prévia. É mesmo um decreto do chefe do Poder Executivo que inicia. Ele inicia de forma a extinguir uma função pública, de forma a extinguir um cargo público, de forma a extinguir, por força de haver ali estarem vagas, né, aquelas situações. Então, vejam, aqui eu posso colocar como uma fonte primária no nosso ordenamento jurídico. Eu não coloco como um ato secundário, eu coloco como um ato primário quanto às fontes primárias do direito brasileiro. Essa é uma grande diferenciação entre eles, porque o poder regulamentar, por meio de um decreto de execução, vai haver uma atuação secundária, uma atuação que não cria nova norma, uma atuação que apenas vai causar uma explicação do procedimento, de como deve se entender a prática daquela norma colocada de uma maneira não tão específica assim. E quando nós falamos do poder regulamentar, que é um poder normativo, não deixa de ser, e nessa circunstância que nós falamos do decreto autônomo, nós estamos colocando algo novo no ordenamento jurídico. Ao passo que o primeiro era secundário, esse segundo aqui ele vai ser o quê? Ele vai ter uma fonte originária no ordenamento jurídico. Não vai ser uma lei, vai ser um decreto. Não vai passar pela vistoria do Poder Legislativo. Vai ser um decreto de forma autônoma expedido pelo Poder Executivo.
E a gente viu que uma criação recente, e eu não acho que está errada essa criação recente, por mais que eu falo que não esteja errado de uma maneira material, pensando no direito material e não no direito formal, porque no aspecto formal eu acho que é inconstitucional. A minha opinião é que é inconstitucional. Só que para a existência do direito material e a gente não ficar vítima do nosso poder legislativo, eu acredito que agiu de forma prudente. Como um formalista, um positivista, eu acho que a gente está passando a mão na cabeça do Congresso Nacional e está deixando o Congresso Nacional atuar dentro do sistema de corrupção que eles vivem lá hoje, e eles estão com uma atuação vergonhosa dentro do nosso ordenamento jurídico nesse sentido. Mas, dentro do que aqui no Brasil a gente tem que fazer segundo a nossa democracia em evolução, eu acabo aceitando essa terceira forma, que seria, então, um poder regulamentar por decreto, um poder regulamentar delegado, né? Poder legislativo delegando para o poder executivo. Alguma pergunta a mais ou podemos dar por encerrada a aula aqui nesse segundo período? Professor, será que vai voltar presencial esse semestre ainda? Será? Alguma coisa, prova, por exemplo? O último informativo foi que poderia haver a volta dia 1º de junho. É o último informativo, que dia 1º de junho haveria possibilidade. Essa semana não teve ainda reunião corporativista aqui com os coordenadores. Eu não recebi informação do Rui ainda a respeito disso, tá? Mas podem ter certeza que no portal vocês vão receber essa informação. Certo? Maravilha. Tudo certo. Isso aí, gente. Tenham um bom dia e bom final de semana a todos vocês. Obrigado, professor. Tchau. Obrigado. Tchau. Bom. Obrigada, professor, para vocês também.